Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, mas será um vídeo sobre alguns comentários do último vídeo que eu publiquei nessa última sexta-feira, dia 17 de julho. Hoje é domingo, dia 19. Então eu queria comentar sobre alguns comentários e aproveitar também para colocar outras questões mais diversas aí, por exemplo, responder a uma pergunta que o meu amigo Caio, lá de Portugal. Ele é brasileiro, mas ele mora em Portugal já há muitos anos e é nosso colaborador, é colaborador do nosso canal. E ele fez uma pergunta interessante, bastante interessante, sobre as EQMs, e eu achei que seria melhor responder junto com esse vídeo dos comentários. Mas antes de começar, vamos falar um pouco também do nosso outro canal, o canal chamado Time to You, que é um canal que nos proporciona essas imagens aí, ó, desse mar meio revolto, que eu filmei lá na cidade do Conde, na praia de Coqueirinho. Estou até com medo que essas ondas cheguem demais perto aqui e invadam todo esse ambiente, vai atrapalhar um pouquinho o nosso vídeo, né? Mas tudo bem, a água e o mar são sempre muito bem-vindos, né? Trazem energias muito boas para a gente e também lições muito profundas de sabedoria, que um dia a gente pode discutir aí um pouco sobre essa questão do que é que a água, o mar pode nos ensinar como metáforas, né? Mas esse é um dos vídeos que está lá no canal Time to You, que você pode aí acessar através desse link que aparece. E se quiser então relaxar, desacelerar sua mente, também pode utilizar, né, essas imagens e esses sons da natureza. Outra coisa é o seguinte, eu no outro canal, o Time to You, eu também estou discutindo alguns assuntos que não discuto aqui nesse canal, porque esse canal aqui é para experiências transcendentais, né? Experiências interdimensionais, e aí eu não vou colocar assuntos diversos, né? Mas como o outro canal tem um vínculo muito forte com a prática da meditação, porque tem a ver com a desaceleração da mente, o relaxamento do corpo, da mente, né? Então, por exemplo, na próxima sexta-feira, dia 24 de julho, eu estarei lançando lá um vídeo sobre meditação, o primeiro vídeo sobre meditação, contando sobre a minha própria experiência com a meditação, em resposta a uma inscrita do nosso canal, Experiências Luminosas, chamada Silvia, lá de São Paulo. Ela fez uma pergunta a mim sobre a minha experiência com meditação e então eu resolvi responder através desse vídeo. E como o assunto é bem complexo e extenso, não vai dar nem para responder em um vídeo só, mas eu pretendo fazer muitos vídeos lá no outro também, com assuntos que não cabem aqui nesse canal, mas que são interessantes. Então a gente começa dia 24 com esse primeiro vídeo sobre meditação, sobre a minha própria experiência e algumas ideias que eu tenho sobre essa prática, mas teremos muitos outros vídeos também sobre muitos outros assuntos. Eu sempre vou lembrar vocês aqui. Então, dia 24, às 20 horas, próxima sexta-feira, vai ter esse vídeo aí no canal Time to You, que você pode observar e pode clicar aí nesse link que você vai ser dirigido a outro canal, tá bom? Mas vamos começar com os comentários do vídeo que foi lançado nessa sexta-feira, dia 17, que tem o título Ele Era um Ser de Luz, que é uma experiência de nossa amiga inscrita no canal também, Selma, que gentilmente quis compartilhar conosco essa experiência tão importante que ela teve, para ela e também para nós que entramos em contato com esse relato.
Bem, eu vou começar logo por alguns comentários ditos negativos, né? Porque você sabe que quando a gente coloca um vídeo como esse no canal, agrada a maioria das pessoas, né? Mas entre os comentários tem vários de pessoas que não gostaram do vídeo. E eu acho interessante esses comentários, porque eles nos proporcionam, nos dão a oportunidade de a gente responder e esclarecer aqueles pontos que não foram compreendidos. E aí a coisa se torna muito melhor, porque outros podem ler aquele comentário, aquela resposta e compreender muito melhor a mensagem do vídeo e a razão da gente ter postado ele ali, né? Eu só não permito no meu canal os comentários ofensivos. Esse realmente eu não permito quando a pessoa demonstra que entrou ali só para ofender. Se a intenção foi só ofender, destruir, geralmente eu bloqueio essa pessoa, porque eu estou vendo que ela seria nociva, né, para a nossa intenção, para o atingimento dos objetivos do nosso canal. Mas se a pessoa tem uma opinião contrária, tem um desacordo com aquilo que foi afirmado, apresentado, e quer expor sua opinião, seu desacordo, eu acho isso altamente estimulante e é uma contribuição que a pessoa traz também. Porque de repente ela pode até ter razão, né? Ter razão em não concordar com aquilo e explicar porquê, e dessa forma contribuir com o nosso debate. Pode também ela não ter entendido a mensagem ou a intenção do vídeo, e aí a gente tem a oportunidade de responder, esclarecer, um esclarecimento que vai servir para ela e para muitas outras pessoas também, né? Que podem ter ido naquela linha ali de pensamento. Então eu vou começar logo com meu amigo João, que mandou um comentário que reprovando o vídeo, né? Então vamos ver o que foi que ele comentou e a gente pode comentar em cima disso, né? Então João disse assim: desculpe, Paulo, mas essa senhora falou e não disse nada. Não falou o que ela conversou com aquele ser, não falou o que ele disse para ela, não falou para o marido na noite do acontecido, nem agora. Interessante que o marido não quis saber o que se passava com ela. E olha que ela falou no começo que o casamento dela era muito bom, etc. Não parece que era. Não falou qual o problema da quase separação. Não falou o nome do homem que ela atendeu na loja. Enfim, não falou nada. Muito dissimulado, não gostei do vídeo, não valeu o tempo perdido. Para mim, ela teve um sonho. Esse é o comentário de João. Obrigado, João, pela sua contribuição e por você ter sido tão sincero e, ao mesmo tempo, você não chegou a desrespeitar a pessoa, apenas disse que o vídeo não valeu a pena, né? Mas vamos fazer uma revisão do que foi o vídeo. Selma contou que numa noite normal, igual a todas as outras, ela foi retirada do corpo, quer dizer, a consciência dela foi retirada do corpo por um ser que a conduziu. Ela estava dormindo realmente nesse momento, mas ela sentiu algo diferente de um sonho. Ela sentiu que foi retirada do corpo e conduzida por um ser de luz a um ambiente diferente, a uma dimensão diferente, onde ela podia ver ali onde ela estava uma área natural muito bonita, um campo, né, com natureza muito bonita, uma paz muito grande, um silêncio muito grande. Ao longe ela via uma espécie de vila ou cidade e sabia que morava gente ali, mas ela percebia que aquele ambiente ali não era um ambiente terreno, que aquela dimensão era outra, né? Inclusive o que ela sentia de bem-estar de estar ali, ela nunca tinha sentido na vida enquanto aqui na vida terrena. Ela descreveu de certa forma esse ser de luz, né? Ela falou que ele era praticamente luz, mas ele usava uma roupa branca e uma espécie de capote, e ela não conseguia ver o rosto dele porque era um rosto de luz. As mãos dele, que apareciam também através no final da manga da roupa, também era luz.
e ela não conseguia distinguir assim detalhes fisionômicos dele, mas percebia que ele usava uma roupa branca e essa roupa era resplandecente, quer dizer, a própria roupa iluminava o ambiente e transmitia, emanava luz, né, da roupa e da face das mãos dele. Esse ser já foi descrito por muitas outras pessoas que também passaram por experiências tipo EQM, ou experiências fora do corpo, que depois a gente pode voltar a falar mais desse ser. E esse ser mostrou a ela, então, assim como numa tela, uma imagem onde aparecia ela e o marido dela. Aparecia também uma pomba, tipo uma pomba da paz entre eles. E ela não sabia exatamente o que aquilo significava. Também não sabia quem era aquele ser que tinha conduzido ela até aquele local. Porém, ela guardou muitos detalhes dessa experiência e foi levada de volta ao corpo. E quando se deu conta, estava sentada na cama e chorando. Segundo ela sabia que estava chorando porque não tinha podido ficar naquele lugar onde ela estava. Ela tinha sido levada para lá, mas não era para ficar lá. E aquilo foi difícil para ela, né? Ter que voltar. E ela voltou triste e chorando. E o marido dela percebeu que ela disse a ela que ela estava já há algum tempo ali chorando. E quando ela quis contar a ele naquele momento alguma coisa, ele disse que era melhor deixar para um outro momento. Ela estava, porque ele sabia que ela estava abalada, né? E terminou ela não voltando ao assunto com o marido, não contou a ele. Mas anos depois ela passou por uma dificuldade muito grande no relacionamento amoroso e conjugal dela, muito sério, e aquilo tomou uma proporção inclusive social, né? Houve repercussões sociais e que incomodaram muito ela, mas que ela percebeu, ela fez uma conexão naquela fase que ela estava passando difícil, ela fez uma conexão com essa experiência que ela teve com aquele ser. E dessa experiência ela recebeu muita energia, muita sabedoria, muita condição para superar aquele processo todo de crise conjugal. Ela precisou desenvolver muito a capacidade de perdoar, por exemplo, para poder superar aquilo e perceber que o amor que ela tinha pelo marido e a importância daquele relacionamento para a vida dela era muito maior do que o fato que havia desencadeado aquela crise, por mais impactante que fosse. Bom, isso é um resumo da experiência dela, e que João disse que não tinha nenhum significado para ele. Principalmente porque ela não contou o que aconteceu entre ela e o marido. Que tipo de crise foi essa? Que problema que aconteceu entre eles? Que ela não quis contar. Bom, eu quero dizer a João e a outras pessoas que foram nessa mesma linha aí de crítica, que o problema que existiu entre ela e o marido, que ela se reservou o direito de não contar, e eu acho que fez muito bem, porque não vem ao caso, né? O que importa é saber que existiu uma crise e que ela teve que desenvolver uma capacidade maior do que ela tinha. Ela teve que crescer como ser humano para poder superar aquilo. Teve que se conectar com aquela energia transcendental que se ofereceu para ela anos antes. Agora, se o problema dela com o marido, o detalhe do problema com o marido, eu acho que só interessa a ela mesma, né? E não interessa a ela sair contando a vida privada dela, o que aconteceu entre ela e o marido. Isso eu acho que não traria contribuição nenhuma para o aprendizado sobre essa experiência. É a primeira coisa. Eu lamento, mas talvez a curiosidade, né, a curiosidade que desperta na pessoa quando se fala num assunto como esse, a gente que está acostumado a ver novela, né? E é só o que tem nas novelas, né? São intrigas, brigas, confusões entre marido e mulher, entre homem e mulher, homem, mulher, mulher. Então, a gente gosta de se alimentar dessas energias aí
que emanam desses conflitos, e como isso não foi oferecido no vídeo, João ficou frustrado. Eu entendo a frustração, é desagradável esse sentimento de frustração, de não satisfação, de uma curiosidade, né? E então isso para João fez com que a experiência não deveria ter sido contada, já que ela não entrou nos detalhes da vida conjugal dela. Mas eu acho que não é esse detalhe não é conveniente, não é indicado que se trate. E eu acho que eu discordo de João e acho que no nosso canal não é essa a intenção, trazer a vida privada das pessoas e colocá-las aí na vitrine da internet para o mundo inteiro conhecer. Então, eu entendo a sua frustração, João, mas eu não concordo que ela deveria ter contado esse detalhe. Outro detalhe que João também questionou e disse que isso invalidava o vídeo é o fato dela não ter dito o nome daquele ser que levou ela para outra dimensão, porque ela disse que teve uma resposta, né? Ela fez uma oração, pediu a Deus que satisfizesse a curiosidade dela de saber quem é aquele ser. E ela teve essa resposta, né? Através de um dispositivo que ela mesma criou e de comunicação com o transcendental, com o transcendente, e obteve a resposta. Então, muita gente, né, várias pessoas ficaram também mais ou menos frustradas porque ela não revelou o nome daquele ser. Bom, eu acho que ela tem o direito de também preservar essa informação que foi dada a ela, e eu acho que isso não muda em nada também. Eu entendo também a frustração da curiosidade, mais uma vez, de João, que é algo desagradável, né? E a gente desperta aquela curiosidade e de repente a gente não é satisfeito, então a gente fica frustrado. Mas eu quero dizer que esse detalhe do nome, ele também não tem nenhuma importância para a consistência, né, da mensagem, para a importância de ter trazido aqui ao canal o relato dessa experiência. Porque que diferença faria ela dizer que foi São Francisco de Assis, que foi São Judas Tadeu, que foi Santo Antônio, né, o santo que protege os casamentos e que promove o encontro entre as pessoas, ou que é São Miguel Arcanjo, ou que foi o São outro anjo, Rafael. Que diferença faz saber o nome dessa criatura, né? Desse ser? Até mesmo porque o nome é algo ilusório, né? O nome, se a gente acompanha, se a gente conhece esses relatos de experiências de EQM, e a gente sabe que nós não somos o personagem que tem um nome, que quem tem um nome não é o nosso ser verdadeiro, quem tem um nome é o personagem que a gente está vivendo aqui nessa vida material. Quando a gente vai para o outro lado, a gente certamente deixa de ter esse nome. Talvez a gente não tenha nome nenhum, porque a gente tem visto nessas EQMs que quando a gente chega lá do outro lado, a gente percebe a unidade que existe entre todas as coisas. Que todos os seres se identificam entre si como sendo um só. Então, essa ideia, né, de que nós, quando vamos para o outro lado, levamos o nosso nome, levamos o nosso gênero, o masculino, feminino, levamos a nossa cultura que nós tivemos aqui, aprendemos durante o período que ficamos na Terra, ou levamos os nossos conhecimentos, nossos parcos conhecimentos que nós adquirimos aqui. Na verdade, a gente vê, através dessas experiências, que tudo isso é apenas uma ilusão, né? Nós não temos um nome, nós não temos uma identidade, um número de identidade, um CPF que a gente leve para o outro lado, não tem. Então, se a gente não tem isso, muito menos um ser celestial que está lá
vivendo a existência numa outra dimensão, numa outra condição, aquele ser que é luz pura, aquele ser que nem a aparência dele a gente pode definir, porque ele é luz pura. Por que ele teria um nome? Eu acho que esse nome talvez nem exista, né? Essa ideia de nomes de santos que a gente tem na tradição católica, por exemplo, São Francisco de Assis, Santo Antônio, a Maria, mãe de Jesus, ou o próprio Jesus Cristo, né? São nomes históricos que eles tiveram quando estavam aqui na Terra. Mas quando partiram para outro lado, eles perderam essa identidade. Como a gente sabe que uma alma pode ir e pode voltar e nascer novamente em outro corpo, em outra cultura, em outra época, com outro nome, com outro gênero, a mesma centelha divina, ela pode vir encarnar novamente e ter outro nome, outra identidade. Quando ela voltar no fim da vida, que identidade ela teria? Que nome ela teria? O da vida anterior? O da vida que ela acabou de ter? Ou o da vida que ela vai ter na próxima encarnação? Quer dizer, só por aí você vê que o nome é algo muito relativo e que a gente não deveria se prender a isso. A gente não deveria se prender a essa denominação que a gente tem só para se identificar enquanto estamos aqui encarnados. Nenhum desses santos, na verdade, que viveram na Terra, tão santos quanto nós mesmos, porque eles têm internamente a identidade que é divina, que é atemporal, que nunca nasceu, que nunca morreu, nem vai morrer, e que pode ir e vir muitas vezes, e pode adquirir muitos nomes. Então essa centelha divina, ela simplesmente ela é tudo que existe, assim como Deus, ela é uma unidade com Deus. Ela, a centelha divina que vive na gente, e Deus, essas experiências nos mostram que somos todos um só. Então, a gente só tem nome enquanto está aqui, encarnado. Lá do outro lado, é bem provável que esse nome não persista mais. Muito menos o nome de um ser de luz. Ela pode ter tido essa necessidade de saber um nome e pode até ter sido revelado para ela um nome. Mas o que eu quero mostrar aqui é a relatividade desse nome. E, portanto, eu acho que saber ou não saber o nome desse ser não valida ou invalida a experiência dela, que é muito mais importante e traz informações muito mais relevantes para a gente do que apenas o nome desse ser, né? Então, João, se você não gostou do vídeo, eu lamento. Talvez você esperasse outras coisas, talvez estivesse em busca de outras coisas. Realmente, o vídeo, quando é colocado assim na internet, ele atinge todo mundo e muitas vezes a pessoa vai em busca daquela, vai olhar aquele vídeo, vai assistir e quer ver outras coisas, não aquilo que foi mostrado. Mas o que eu quero deixar claro é que aqui no nosso canal, o que a gente quer mostrar são fenômenos que acontecem a nós, que nos trazem informações importantes sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre qual a nossa natureza. E eu acho que essa experiência de Selma trouxe essa informação, porque mostrou como ela pôde sair do corpo físico, né? A consciência dela pôde sair e pôde ir a outra dimensão, e pôde constatar a existência de um ser de luz muito poderoso, muito amoroso, que protegeu ela, que orientou, que preservou ela de um problema que ia acontecer no futuro. Quer dizer, quanta informação importante a gente tem aí, né? A informação de que o futuro pode ser acessado, o futuro está definido, mesmo que nossas escolhas aconteçam todos os dias, mas a gente tem um ponto onde a gente vai chegar lá na frente que pode ser acessado e que a gente não acessa enquanto estamos aqui encarnados, mas que nós temos auxiliares, seres que nos protegem, nos acompanham, nos orientam para que a gente não se perca
para que essa nossa encarnação, nossa vida, nosso tempo de existência aqui, nossa experiência terrena, seja o mais produtiva possível. E aí isso nos leva a questionar o que é ter uma vida produtiva, o que é, atingir o nosso propósito, né? Qual o direcionamento que nós devemos tomar para alcançar nossos objetivos. No caso dela ficou muito forte a necessidade do perdão, da compreensão, da superação das crises. Tantos casais que hoje se separam aí, equivocadamente, por conta de uma crise que podia ter sido superada de outra forma. E ela nos trouxe essa informação de que nós podemos contar com esses seres que estão aí noutra dimensão, mas que estão plenamente conscientes de nós e que nos acompanham, que são nossos irmãos, que são iguais a nós. Eu, inclusive, acredito que não há diferença de natureza entre eles e essa centelha divina que está dentro da gente. Essa centelha divina também é luz, também não tem rosto, também não tem nome. E também quando sai, quando se liberta dessa casca aqui, dessa carcaça física, ele adquire todos os conhecimentos, obtém todas as respostas, né? Apenas nós estamos aqui em busca de respostas, não sobre o que existe lá do outro lado exatamente, mas sobre o que nós temos que fazer aqui para cumprir o nosso propósito, para não desperdiçar a nossa existência, para não errar nas escolhas e colher frutos negativos. É isso que nós estamos em busca. E eu creio que essa experiência de Selma nos ajuda e muito a encontrar essas respostas. Então, muito obrigado pelo seu comentário, que nos permitiu fazer essas reflexões tão importantes e distinguir exatamente os objetivos que nós temos com o relato dessas experiências e outros objetivos que talvez possam ser satisfeitos em outros canais, talvez em programas de televisão, que tem muito, né, que fala aí sobre a questão de relacionamentos, marido e mulher, intrigas e tudo mais. Mas no nosso canal aqui os objetivos são outros. De qualquer forma, veja como sua observação pôde nos proporcionar oportunidade de discutir coisas tão importantes, não é? E com isso, com esse comentário aí, eu acho que eu posso responder a muitas outras pessoas que também questionaram. Por que ela não falou o nome? Por que ela não disse o que é que teve com o marido e tudo mais? Acho que isso aí responde, né? Eu vou então apenas mostrar aqui uns 2 comentários muito importantes que foram feitos para elucidar essas questões de pessoas que conseguiram compreender bem qual era o sentido, né, da apresentação desse relato. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui o comentário de Anailza Ribeiro. Ela disse assim: a moça ficou reticente sobre contar detalhes, mas isso não tira o aprendizado da experiência. Ela foi em viagem astral ao mundo espiritual e recebeu instruções e intuições sobre coisas que iam acontecer no futuro. E diante disso, escolheu o caminho mais difícil, o do perdão, e consequentemente a sua própria evolução. Obrigado por compartilhar, e Paulo sempre com ótimos comentários, muito bom. Então, obrigado, Anailza. Realmente, com esse comentário aí rápido, você disse tudo que eu acabei de dizer em mais de 30 minutos. E acho que ajudou muita gente a despertar e a compreender qual é o verdadeiro sentido, né, desse relato que a gente trouxe aqui. Vamos ver mais um nessa mesma linha aí, de nossa amiga Catu. Ela disse assim: a experiência luminosa, ela contou, e muito bem, não tem obrigação de ficar expondo sua vida pessoal sobre um problema que passou e já foi resolvido, e como ela mesma relatou, lhe causou dor, sofrimento e humilhações em rede social, a ponto de ter que processar pessoas. Para que relembrar algo que a machucou? Povo curioso aqui, querendo saber além do que é necessário.
querem dramas e novelas. Bom, isso aqui eu não vou falar para não levar aqui não expor o nome de televisões, de rede de televisão que ela citou aqui, porque eu acho que não fica bem para o nosso canal. Tudo bem que ela tenha colocado aí no seu comentário, né? Mas eu vou evitar falar. O propósito do canal é outro. Gostei do relato, da serenidade da Selma. Parabéns, ela recebeu um sinal, teve uma experiência marcante e significativa e ponto final. Então, Catu realmente também disse em poucas palavras o que eu também expliquei aqui mais detalhadamente. E teve também mais alguns, por exemplo, teve o de Rosilene, né? Vamos dar uma olhada aqui no de Rosilene. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Acredito que quando dormimos, visitamos a nossa verdadeira casa. Muito bom o relato dela. O perdão faz parte da nossa evolução espiritual. Paulo também faz esclarecimentos legais. Obrigado, Rosilene, pela sua contribuição, que deixa clara aí também qual foi a intenção do nosso vídeo e desse relato. Então, eu acho que, apesar do vídeo já estar um pouquinho longo, mas só para a gente finalizar, eu queria trazer aqui, vou ver se eu trago da forma mais rápida possível, uma leitura da Bíblia que nos ajuda a entender essa questão aí do ser luminoso que ela viu e nos ajuda também a entender um pouco essa questão da relatividade do nome desse ser. Vamos dar uma olhada aqui. Bem, nesse trecho aqui do Novo Testamento, a transfiguração de Jesus, que fica em Mateus 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou para um alto monte para poderem ficar sozinhos. Ali, Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias também apareceram diante deles, e ambos começaram a conversar com Jesus. Pedro então disse a Jesus: é bom que nós estejamos aqui, Senhor. Se quiser, eu posso construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro mal tinha acabado de falar quando uma nuvem brilhante apareceu e os envolveu. E da nuvem também vinha uma voz que dizia: este é o meu filho, eu o amo muito e ele me dá muita alegria. Ouçam-no. Quando os discípulos de Jesus ouviram aquilo, ficaram com tanto medo que caíram de bruços. Jesus então aproximou-se e, tocando-lhes, disse: levantem-se, não tenham medo. Quando eles olharam, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus disse aos seus discípulos: não digam nada a ninguém a respeito do que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então os discípulos perguntaram: por que os professores da lei dizem que Elias deve vir antes do Cristo? E Jesus lhes respondeu: de fato, Elias virá e colocará todas as coisas em ordem. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Ao contrário, eles fizeram com ele o que quiseram e agora tratarão o Filho do Homem exatamente da mesma maneira. Então os seus discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Então esse texto aí rápido nos traz muitas informações importantes, inclusive que a gente pode conectar aí com essa experiência de Selma. Em primeiro lugar, Jesus tem a mesma aparência, né, quando ele se transfigura, ele fica com a mesma aparência desse ser que conduziu Selma nessa experiência. Tem um rosto iluminado, pura luz, né, uma veste branca e também que emanava luz na sua veste. Então eu quero dizer com isso que foi Jesus que conduziu ela? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer
É justamente o contrário. Que todos esses seres de luz, esses seres que vêm do transcendente e que nos auxiliam e que nos orientam, eles têm a mesma aparência de luz, de roupas, de vestes iluminadas. Eu não posso dizer que sejam todos eles Jesus ou que não sejam, mas o fato é que a natureza desses seres é uma natureza de luz. E é uma natureza nossa também. Quando a gente deixar esse corpo, a gente também vai ter essa aparência de luz. Então, são seres que não têm um corpo de carne e eles se apresentam como são, luz. Mas que a gente pode, mas que eles usam essa veste branca para dar uma forma ao corpo e para que a gente possa perceber melhor. Mas a luz deles transpassa essas vestes e as vestes se tornam iluminadas. Seu rosto também iluminado. Precisamos então dar um nome a esse ser? Chamar ele de Jesus, de Elias, de João? Eu acho isso desnecessário. O que importa é a natureza desse ser. E Jesus mostrou que a verdadeira natureza dele era também essa luz que ficou aparente para os seus discípulos naquele momento. Em outros vídeos que eu já apresentei aqui, eu já cheguei a fazer essa conexão de Jesus Cristo com o ser de luz que aparece às pessoas nessas experiências. Mas eu quero deixar claro que eu não quero identificar esse ser de luz com o ser histórico que nasceu na Palestina 2000 anos atrás, cujo nome era Jesus. Essa foi só a aparência terrena dele. A verdadeira natureza e o verdadeiro nome dele não são esses. E talvez ele não tenha nome, assim como Deus não tem nome. Deus é apenas. Quando Moisés perguntou a ele, naquela cena lá do Monte Sinai, qual nome eu digo às pessoas que é o seu? E ele disse, diga que eu sou aquele que é. Ele não deu nome. Então, é a mesma coisa. Outra questão é o próprio Elias, né, que Jesus fala aqui, que Elias já veio e ninguém o reconheceu, que Elias virá e organizará todas as coisas. Quer dizer, o mesmo Elias, ele pode vir várias vezes, do jeito que quiser, com o nome que quiser. Ele identificou, inclusive, nessa passagem aí, os discípulos disseram que identificaram que o Elias era João Batista. Quer dizer, o mesmo ser, né, da linhagem de Elias encarnou aquela centelha divina, encarnou mais uma vez com o nome de João Batista. Então, qual o nome dele? É João ou é Elias? Na verdade, não é nenhum dos dois, né? Porque o nome é muito relativo. O nome, cada vez que a gente vem com um nome diferente. E se Jesus disse que ele ainda iria voltar e organizar todas as coisas, quer dizer, ele veio como João Batista e ainda viria mais na frente com outro nome, que a gente não sabe qual é, porque essa é uma afirmação enigmática, né, de Jesus. E só para chamar a atenção para mais um detalhe, essa passagem dá a entender que esses dois seres que apareceram a Jesus vieram explicar a ele tudo o que iria acontecer com ele na paixão, né? Que ele seria preso, seria torturado, executado, assim como aconteceu com João Batista, que foi decapitado, preso também e maltratado. Isso aconteceria com Jesus, certamente, nesse momento. Esses seres vieram trazer detalhes para preparar Jesus para isso que iria acontecer mais na frente. E aí a gente vê a importância da vinda desses seres para nos preparar para eventos que irão acontecer, como aconteceu com Selma, só que o de Selma foi anos na frente e o de Jesus já estava mais próximo. Mas ele também foi preparado. Jesus também estava encarnado num corpo de carne e também precisava dessa assistência extrafísica, né? Embora a natureza dele fosse muito pura, muita luz, mas ele, enquanto ser encarnado, também precisou desse auxílio extrafísico.
e dessa preparação para poder vencer eventos futuros. Bem, agora vamos responder a pergunta do nosso amigo Caio. Como eu disse, Caio, ele é brasileiro, mas ele mora em Portugal já há muitos anos e é nosso colaborador. Caio, inclusive, nos colocou em contato com um primo dele, que mora perto de Brasília, e que passou por uma experiência bastante interessante, muito significativa, tem uma história de vida muito forte, que é o nosso amigo Wanderson, que em breve, pode ser daqui a 2, 3 meses, a gente vai apresentar a entrevista de Wanderson, que foi uma indicação de Caio, e Caio inclusive vai nos ajudar na edição desse vídeo. E teve alguns problemas aí de transmissão, e talvez precise de legendas, e Caio vai nos ajudar colocando essas legendas. Mas Caio nos enviou uma pergunta que eu vou deixar aqui na voz dele mesmo, para que vocês escutem a pergunta qual foi. E aí eu tava aqui pensando numa questão, falei, olha, eu vou perguntar ao Paulo, porque ele já ouviu tanta história, talvez ele tenha uma explicação ou uma teoria para isso, que é o seguinte: quando as pessoas elas têm uma experiência de quase morte ou uma experiência luminosa, como você utiliza aí no seu canal, essa descrição, experiência luminosa, normalmente essas pessoas elas voltam com, digamos, mais capacidade, mais sensibilidade, algumas até com, não digo poderes, não vou chamar de poderes, mas com capacidades extras humanas, por exemplo, ouvir o pensamento de outras pessoas, ou se comunicar com a natureza, né, de forma a se sentir ligada a ela, premonições, enfim, vários tipos de capacidades que nós, seres humanos, de forma natural não temos, não é? E aí a pergunta que eu te faço é: por que será que essas pessoas voltam com essas capacidades aumentadas? Você acha que nós, seres humanos, nós já temos essa capacidade, mas ela está escondida? Ou você acha que isso é como se fosse um presente que as pessoas que passaram por isso ganham? Você acha que no passado todos nós tínhamos essas capacidades? Ou você acha que o toque da alma com o espírito faz florescer essa sensibilidade extra? Eu não sei se me fiz ser claro em relação à pergunta, mas acho que você vai entender. Um abraço aí. Bom, então, respondendo aqui a Caio. Caio perguntou, né, sobre os efeitos posteriores das EQMs, que as pessoas voltam com EQMs e outras experiências transcendentais, que as pessoas, depois que voltam ao corpo, elas não são mais as mesmas, inclusive trazem com elas dons, capacidades que elas não tinham antes, né? E ele pergunta se nós já tínhamos essas capacidades, por que é que elas surgem, será que elas são um presente para quem passou por essas experiências, ou elas são naturais e pertencem a todo mundo, e pelo fato de eles terem vivido essa experiência, para eles desencadeou aí a possibilidade de eles utilizarem esses dons mesmo enquanto encarnados. E essa é uma pergunta para a qual eu tenho duas respostas. Pelo menos as duas primeiras respostas, com toda certeza, eu posso dizer a Caio. A primeira é que eu não sei. Eu não sei lhe responder essa pergunta com exatidão. Porque acho que ninguém sabe, né, responder essa pergunta. E a segunda, que eu também tenho muita certeza do que vou dizer,
é que um dia eu saberei dessa resposta. Por quê? Porque essa resposta existe dentro do nosso próprio ser. A gente, enquanto ser de luz encarnado, a gente tem a natureza divina e por natureza mesmo, nós temos todo o conhecimento. E as pessoas que passam por EQMs, elas, quando saem, né, deixam esse corpo e entram num estágio dimensional mais livre e avançado, elas encontram resposta para tudo. E dizem que nem sequer precisam fazer as perguntas, porque as respostas chegam. Então, eu tenho certeza que, pelo que eu já vi, já pude constatar de relatos, de experiências, eu tenho certeza que um dia eu terei essa resposta, assim como todos nós teremos, né? Nenhum de nós ficará sem essas respostas. Mas eu não quero também me limitar a essas duas certezas, a de que eu não sei e a de que eu saberei, mas eu posso também expandir um pouco para aquilo que eu acho que é, né? A hipótese. Nesse momento aqui, encarnado e tendo a minha luz ocultada pelo corpo e tendo apenas como acesso às informações os meus sentidos, digamos, eu posso ver as coisas através do que o olho é capaz de me informar. Tem muita coisa que ele não informa, por exemplo, nenhum de nós tem visão infravermelha, nem ultravioleta, então nós temos um limite aí onde a gente consegue enxergar as coisas e além disso a gente não vê nada. Por exemplo, a gente não vê as ondas eletromagnéticas que estão cruzando aqui o ambiente o tempo todo, ondas de rádio, de TV, de internet, milhões e milhões de informações que transitam aqui e a gente não consegue ver porque a gente não tem dispositivo para captar essas informações, muito embora a gente tenha tido a capacidade de criar dispositivos que são capazes de emitir e de decodificar essas informações, que é a TV, o computador, o telefone celular, todos esses aparelhos, eles identificam essas informações. Então, o nosso aparelho orgânico, físico, biológico, ele não permite muito acesso a esses conhecimentos. Permite também um certo nível de audição, de tato, de compreensão mesmo mental, né, dentro dos limites da nossa capacidade enquanto encarnados. E com base nesses sentidos limitados, o que eu posso dizer por enquanto não saio do corpo para ter uma informação plena, e também por não ter vivido experiências como uma dessas pessoas aí que tiveram a oportunidade de sair do corpo e de acessar, né, esse conhecimento e essas informações, o que eu posso dizer é o seguinte, é isso basicamente que eu acabei já de dizer, que nós somos um só ser em unidade com a fonte divina e que nós temos na nossa natureza, todas as capacidades de compreensão, de visão, de percepção, de presença. Então nós temos na nossa natureza a onipresença, a onipotência, a onisciência, que são todas características divinas, né? Então eu acho assim, mas isso é uma hipótese, né? Não posso lhe afirmar com toda certeza. É o que eu percebo a partir das experiências que eu vi já de relatos, de tradições, né, como essa que eu acabei de ler aí, do Evangelho que fala sobre Jesus Cristo, do que Jesus Cristo nos ensinou, do que Krishna nos ensinou, do que Buda nos ensinou, do que Zoroastro nos ensinou, Lao Tse, Confúcio, Sócrates e todos esses grandes homens sábios que puderam alcançar, e que todas essas pessoas aí também não tão famosas, né? Essas que dão entrevista no nosso canal e em outros canais, nos trazem essas informações. Somando tudo isso, o que eu posso concluir, todas essas percepções e comunicações que a gente recebe, é que
esses dons que você pergunta que as pessoas trazem com elas, são dons naturais, né? São dons que já existem na gente, mas que o corpo impede que eles sejam plenamente vividos. No entanto, quando a pessoa vive uma experiência como essa de EQM, a impressão que dá, a hipótese que deixa para a gente levantar é de que existe, quando a pessoa vive essa experiência, existe como que um rompimento de um lacre e fica como uma janela que se abre para o transcendente e que permite que o nosso ser de luz ele tenha uma visão mais ampliada, uma janela que se abre de consciência, que permite que eles exerçam muitas coisas de sua natureza que estavam ocultas depois que passam por essa experiência. Então, eles voltam com a capacidade de ler pensamentos, de sentir energias, de prever acontecimentos, de curar pessoas, de perceber doenças físicas ou psicológicas e poder ajudar a curar tudo isso. Mas isso não é algo que eles não tinham e passaram a ter. É algo que eles já tinham, mas que estava oculto. E com aquele rompimento que houve na saída do corpo, quando o corpo voltou a algo de energético, algo de biológico, de orgânico que existe, não voltou para o mesmo lugar. Quer dizer, ficou como um pano que já foi rasgado, que você emenda, mas que da emenda não fica perfeita. E a partir daquele rasgo ali, você pode ter um pouco de visão ainda do que existe do outro lado. Então, esse lacre do corpo é como se ele tivesse sido rompido e não se reconstituiu. Talvez um dia a própria ciência possa alcançar e explicar isso aí, porque é óbvio que isso é um fenômeno que pode ser medido, ele pode ser energeticamente observado, medido, mas que a gente não tem ainda tecnologia para perceber e explicar isso. Mas a gente tem, através dos relatos, a possibilidade de levantar essas hipóteses. Então é isso, eu espero ter ajudado, informando que não tenho respostas absolutas sobre isso, nem posso ter, mas tenho hipóteses que podem dar uma direção aí para essas respostas. E quero te agradecer mais uma vez, Caio, mandar um abraço para você aí em Portugal e para todos os nossos amigos aí de Portugal e da Europa como um todo, da América do Norte, da Austrália, do Japão e de todos os outros lugares que nos assistem. Que Deus esteja com todos vocês e que a paz esteja onde vocês estiverem. Que a paz esteja com todos os seres. Até o nosso próximo encontro.